Deixa eu apresentar você aí para quem não conhece ainda. Muitos aqui já conhecem essa careca minha aqui, mas eu sou o Ronaldo, sou fundador da Excel for Canada, e temos aqui a Paola, que não dá nem para falar muito, porque senão vai dar um livro, porque vocês precisam conhecer a Paola. Eu vou te falar, vocês precisam conhecer a Paola. A Paola tem uma história linda que vocês não fazem a menor ideia, mas nós não temos tempo hoje para explicar tudo. Mas, Paola, se apresenta para o povo aí, o que você faz aqui nessa terra de meu Deus aqui. Além de tirar neve? É isso aí. Pois é, não, parece que a neve está nos deixando, né? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar do evento da Excel, um prazer agregar valor aos clientes, aos futuros clientes do Ronaldo e da Excel. Bem-vindos ao Canadá, os que pensam em chegar aqui em breve. E eu sou consultora financeira, nasci e cresci no Brasil, morei quase 2 décadas no Oriente Médio, tenho quase 1 década no Canadá também, então eu estou... Não vou falar nada, eu não tô sem a careca do Ronaldo, mas é sorte minha. Os anos vão contando aqui também. E eu trabalho com investimentos, eu sou consultora financeira aqui no Canadá, trabalho com uma corretora de investimentos, a 3ª maior corretora de investimentos da América do Norte, se chama Edward Jones. No Canadá, nós somos em torno de 900 consultores financeiros e milhares nos Estados Unidos. A empresa tem 100 anos já, e a minha missão é levar prosperidade à nossa comunidade, com conhecimento, com orientação, né? Parte do trabalho não é somente, que investimento está dando bom resultado no mercado hoje, onde eu deveria colocar meu dinheiro. Tem todo um planejamento tributário por trás dos investimentos. Em contrapartida do Brasil, no Canadá, tem contas específicas que ela tem atributos tributários específicos. Então, os mesmos investimentos, às vezes, dentro de uma conta ou de outra, podem ter um impacto enorme no montante líquido que sobra na sua mão como investidor. Então, o objetivo de hoje é responder as perguntas, trabalhar um pouquinho na sopa de letrinhas, como o Ronaldo gosta de falar, dos investimentos do Canadá. Canadá adora uma sopa e certificado, é sopa de letrinha para tudo, não tem nome aqui no lugar, é tudo sopa de letrinha. Mas, enfim, a Paula tem dado algumas dicas muito valiosas para nós aqui. Como eu sempre falo, a gente tenta trazer aquilo que funciona para a gente, para funcionar para vocês também. Eu sei que tem um monte de gente que já está mandando perguntas aqui, a gente tenta responder algumas aqui, as que a gente não conseguir, a gente responde posteriormente. Mas, vamos começar pelo básico aí, que o pessoal sempre pergunta. Eu preciso ser um famoso cidadão canadense, já preciso ter meu PR para começar a investir aqui, ou tem caminho, tem solução aí para quem ainda não é residente permanente começar a investir e ganhar um certo conforto aqui já com o investimento? Sim. Então, esse é um grande mito. A gente não precisa ter a residência permanente para investir. O que nós sim precisamos ter é a residência tributária. E, de acordo com o governo do Canadá, quando eu me torno residente tributário? Depois de 183 dias contínuos morando no Canadá. Então, se eu tenho um SIN number, que seria parecido com o CPF no Brasil, com o SIN number, seja ele temporário porque eu sou estudante, porque eu estou trabalhando, seja ele temporário porque eu estou ilegal, mas eu estou trabalhando com o meu advogado de imigração para o processo de me legalizar, eu tenho empresa, eu pago o imposto de renda, eu tenho funcionários, eu tenho o SIN number, eu posso investir. Algumas coisas são um pouquinho limitadas. Por exemplo, tem uma conta que o governo disponibiliza que chama RESP, Registered Education Savings Plan. É um programa que o governo criou, onde o governo participa um pouquinho para a gente juntar um dinheirinho para o ensino superior das crianças, seja numa faculdade ou numa universidade. Então, como o plano é para os filhos têm que ter o SIN number. E, às vezes, quando a gente está no Canadá com um status temporário, eu tenho visto porque eu estou no college, meu marido tem visto porque ele está trabalhando, mas os nossos filhos não têm, não visto, desculpa. Eu tenho SIN number porque eu estou trabalhando. O meu marido tem o SIN number porque ele está no college, mas as crianças não têm SIN number ainda. Então, essa conta específica não estaria disponibilizada. Investimentos dessa conta são infinitos que a gente pode ter, mas o tipo de conta não estaria disponibilizado. Mas essa não é a única opção também para a gente começar a trabalhar no ensino superior dos filhos aqui. Existem outras formas que depois, quando sai o SIN number das crianças, a gente faz aí uma transferência para o outro programa.
Mas, em geral, não. O que eu preciso para investir no Canadá? Eu preciso de SIN number. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar a falar dessa sopa de letrinha que o pessoal fica doido aqui. No Brasil tem algumas opções de investimento, mas aqui as pessoas perdem muito dinheiro, a gente percebe, por simplesmente guardar no savings. A pessoa às vezes deixa lá, trouxe um monte de dinheiro para o Canadá, porque vai fazer a vida aqui, e deixa isso parado na conta, porque no Brasil poupança ainda serve para alguma coisa, né? Sim. Aqui, acho que a inflação até come, eu não sei para que serve uma saving aqui, mas vamos falar de uma sopa de letrinha, pelo menos, o danado RRSP, pelo menos. Vamos começar a tentar esclarecer o que seria esse tipo de investimento para eles. Então, vamos lá. RSP, né, são RRSP, é Registered Retirement Savings Plan. Então, é um programa que o governo disponibiliza, onde é uma conta, né? Imagina, é uma gaveta na sua casa. Se você coloca nessa gaveta pano de prato, talheres, ou se você coloca chave do carro, aquele monte de recibo que uma hora você tem que dar um jeito neles, não muda aquela gaveta. Então, o tipo de investimento dentro do RSP, ele vai de acordo com o seu perfil, o seu objetivo, a sua tolerância ao risco e a instituição que você está trabalhando. Mas o RSP em si não é investimento, é uma conta. Muito comum, não só entre os imigrantes, mas também entre os canadenses. Eu invisto em RSP. Não, você não investe, o RSP não é um investimento, ele é uma conta. Né? Imagina, ele é uma bacia. O que você vai colocar dentro daquela bacia, a gente tem que decidir ainda. E ele tem alguns benefícios tributários. Então, o que o governo diz? Eu te permito, todo ano, não pagar imposto de renda de 18% da sua renda bruta, e com o teto, e o teto muda todo ano. O teto para o ano passado foi 27.230. O teto desse ano, se eu não me engano, é 27.830. Então, o governo diz, ok, você, 18% ao teto da sua renda bruta, você não precisa pagar imposto sobre ela. Você deposita esse dinheiro no RSP, você investe da forma que você decidir, ou da forma que o seu consultor financeiro recomendar, esse dinheiro vai crescer, você também paga 0 de tributação sobre o ganho, e no dia que você for retirar esse dinheiro, aí então você vai começar a pagar imposto de renda. Então, qual é a vantagem? Se eu estou numa alíquota tributária alta, se eu ganho bem, né, vamos supor, eu ganho 100 mil, que é um salário considerado bom no Canadá. Se eu ganho 100 mil, eu posso colocar 18 mil no RSP todo ano, e aquele imposto que foi retido na fonte vai ser restituído. Então, quando eu fizer a minha declaração do imposto de renda, né, ou, por exemplo, agora, começo de 2021, referente a 2020, eu vou receber uma restituição se eu sou funcionário, onde o imposto é retido na fonte do meu contra-cheque a cada quinzena. Se eu sou autônomo, quando eu tenho que pagar o meu imposto de renda, depois que eu fizer o meu acerto de contas, se fizer a minha declaração do imposto de renda, aqueles 18 mil, eu não sou tributado em cima dele. Fica somente sobre o restante. Então, essa é a primeira vantagem. A gente tem um tax break, né, um alívio tributário imediato. A segunda é que, como é uma conta registrada, você não paga sobre o crescimento. Então, se eu depositei 18 mil no meu RSP e no ano seguinte aqueles 18 mil cresceram para 25, esses 7 mil que eu tive de ganho, eu não pago nada de imposto de renda sobre esse valor. E quando eu vou pagar, então? Quando eu me aposentar ou quando eu começar a fazer saques desse RSP. Ao contrário de uma previdência no Brasil, o RSP não fica trancado até os 55 anos. Você pode tirar o dinheiro quando você quiser. E tem saques que são tributados, saques que não são tributados. Mas, digamos, o objetivo desse RSP seria aposentadoria, e eu, ao longo da minha vida, construí lá um patrimônio de $700 mil. Como que eu vou ser tributado, então? Então, vamos supor que no primeiro ano eu tinha um part-time, porque eu não estava indo me aposentar completamente, e eu precisei tirar só 20 mil para completar minha renda. Então, naquele ano, eu vou pagar imposto de renda daqueles 20 mil, referente aos 20 mil. Se no ano seguinte eu resolvi tirar um ano sabático e peguei 200 mil e fui fazer uma volta ao mundo, então a tributação vai ser referente a 200 mil. Então, eu tenho um certo controle na minha tributação futura, porque eu tenho um controle, até os 71 anos, eu tenho um certo controle de quanto eu vou tirar dessa conta. Correto? E quando você tiver mais velho, também a tributação vai ser diferente, right? Já acaba sendo... Sim, porque vamos dizer que hoje eu ganho 100 mil. Então, hoje eu ganho 100 mil, e aí a minha alíquota tributária é uma. E o meu planejamento de aposentadoria, na verdade, é ganhar 60 mil.
Então, eu vou pagar muito menos imposto sobre o mesmo dólar que eu recebi hoje. No futuro, quando eu for retirá-lo, eu vou ter uma tributação mais baixa. Então, parte do trabalho que eu faço é um planejamento tributário. Porque o RSP funciona para todo mundo? Nem sempre. É sempre bom fazer aportes, né, contribuir com essa conta, investir o dinheiro nesse tipo de conta? Nem sempre. Se a minha projeção é que no futuro eu vou ganhar menos do que eu ganho hoje, então o RSP é excelente. Mas se é o contrário, se na verdade eu comecei bem jovem, com 20 anos, e eu estou diligentemente botando um pouquinho todo mês. E no futuro, porque eu estou aqui, né, dos meus 20 até os 70 anos, eu tenho 50 anos que eu vou crescer o meu patrimônio, quando eu aposentar, a minha renda na aposentadoria vai ser mais alta do que hoje. Então, faz mais sentido eu pagar esse imposto de renda hoje. Aí, então, o Tax Free Savings Account seria uma solução melhor. E aí, né, sopa de letrinhas, TFSA. E tem até uma piada na indústria financeira que Tax Free Savings Account não devia ser esse nome, deveria ser Tax Free Investment Account, porque não é savings, você não tem que botar no savings account, como o Ronaldo falou, que não vai te render nada. Mas peraí, antes da gente chegar no TFSA, que eu sei que você gosta de tudo aí, você vai falar todos os segredos para ele de uma vez só, calma aí. No RRSP, a maioria das pessoas dos imigrantes, tá, que eu vejo falar, eles começam a perceber o valor do RRSP só quando vão comprar casa. Por quê? Porque dá para utilizar a parte, ou integral, ou sei lá, você sabe a mecânica. E tem uma outra coisa, que é quando eles são contratados numa empresa boa aqui, e aí tem lá o matching do RSP, e tem gente que não faz nem ideia do que é. Então, explica para eles aí o que pode ser o matching e como é que serve, para que serve, né, o RSP para comprar a casa, se é uma boa estratégia ou não. Eu sei que depende das pessoas, né, não existe plano ideal, mas no geral. Sim, então, o matching da empresa. Então, quando a gente é contratado, o RH manda para a gente um pacote de benefícios, ou não, né? A gente espera que sim, a gente quer aquele emprego que vem com o pacote de benefícios. Aí muita gente presta atenção somente naquela questão, vem uma cobertura X de dentista, e receita, e massagem, quiroprata, enfim, vários especialistas da área de saúde que não são cobertos pelo sistema de saúde do governo do Canadá. Mas uma outra coisa que muitas vezes vem é que chama Group RSP, né? É grupo porque é oferecido através da empresa. E eu trabalho com isso também, eu trabalho com empresas também, então eu crio esses programas também. E como funciona? Então, vamos supor, eu trabalho para o Ronaldo na empresa dele me oferece um Group RSP, ele fala, Paola, você pode colocar até 5% da sua renda bruta e eu vou fazer 100% de matching, ou seja, que você colocar, eu coloco também. Então, automaticamente, eu, primeiro, comecei a colocar 10% da minha renda bruta em prol da minha aposentadoria, que depois pode ser usado também para a compra da casa, a gente vai chegar nessa parte. Mas o que muitas vezes as pessoas não se dão conta é que esse 5% que eu coloquei, tudo bem, saiu do meu bolso, eu deixei de receber esse dinheiro líquido na minha conta no banco. Mas os 5% que o Ronaldo colocou para mim como empregador é um aumento, na verdade, que eu recebi. É um dinheiro que eu não teria. E que vai render, Nem toda empresa faz o complemento de 100%. Tem empresas que falam, você pode colocar 3%, eu coloco 50%, ou seja, 3 e 1,5%. Tem uns que colocam 25%. Depende do pacote da empresa. E, às vezes, dentro da mesma empresa, você tem pacotes diferentes. Posições mais executivas têm um pacote melhor do que posições menos executivas. Então, esse montante que você, a empresa, vão colocar em prol das suas finanças pessoais, né? Ele vai ser gerenciado por uma empresa. Então, uma das 3 grandes empresas que a gente tem no Canadá é a Sun Life, a Manulife e a Great West Life. Tem outras empresas também, mas essas realmente são as líderes no mercado canadense. Então, vamos supor que o Ronaldo fechou com a Manulife. Então, fechou com a Manulife um pacote, a gente tem lá uma gama de investimentos que a Manulife oferece, e eu, como funcionário do Ronaldo, vou decidir em que tipo de investimentos eu vou colocar dentro desse pacote. Geralmente são fundos multimercados, que eles variam de acordo, pode ser pela minha tolerância ao risco, quem entende mais pode dar uma olhadinha em cada fundo, ou pode ser que eu vou falar, não, esse fundo é para minha aposentadoria, eu vou aposentar em 2050, então vai ser Fund Target 2050. Então é para todo
mundo que pretende aposentar em 2050, é que uma gestão da alocação entre renda fixa e renda variável. Quanto mais perto a gente chegar de 2050, menor o percentual de renda variável, maior o percentual de renda fixa. É assim que esse fundo é gerenciado. Então, eu vou colocando. Aí tudo bem, isso funciona enquanto eu estou trabalhando na empresa. Quando eu saio, eu posso levar esse dinheiro comigo. E dependendo de quanto tempo eu trabalhei na empresa e qual era a estrutura, eu vou levar não só a minha parte, mas a parte da empresa também. Então, super vale a pena contribuir, porque qualquer que seja a contribuição que a empresa vai colocar, é um aumento que você ganhou já de cara, né? É um free money. Sem a gente nem pensar, sem você nem ter que mostrar serviço, você já tem esse aumento. E segundo, é que não só você está cuidando dessa aposentadoria, mas você pode usar esse Group RSP, que na verdade é um RSP vinculado à empresa, para a compra da casa também. Alguns minutinhos atrás eu tinha falado que do RSP tem saques tributáveis e saques não tributáveis. Então, um dos saques que não são tributados é através do programa Home Buyer Program, que é um programa que o governo disponibiliza, que você pode pegar emprestado do seu plano de aposentadoria. Em 2019, eles aumentaram o valor para $35 mil. Então, se eu tenho $1 milhão lá, ou $35 mil, o valor que eu posso pegar emprestado para comprar minha casa é 35 mil. Então, vamos lá. Isso é usado na entrada da casa, né? Geralmente. Você pode usar para a entrada, ou você pode usar para o closing, né? Okay. Porque tem custos também para compra da casa, tem que pagar advogado, tem que pagar para botar a certidão do imóvel no seu nome, enfim, para a compra da casa em si. E aí, então, vai por cima. Então, vamos supor, o Ronaldo e a esposa dele, né? Vamos supor, o Ronaldo ganha super bem, mas a esposa não ganha muito bem. E eles têm um plano de comprar casa. Se o Ronaldo colocar todo o dinheiro no nome dele, o máximo que ele pode tirar é 35 mil. Mas se ele colocar parte no nome dele, parte no nome da Lê, aí agora já tem o 35 mil dele com o 35 mil dela. A gente já tem 70 mil de entrada. Porque o valor é por conta, é por SIN number. Então, legal, isso daí eu não sabia. Sim. Tá vendo? Aí a gente usa o RSP. Aí começa o planejamento tributário, porque se a gente abrir se a Lê foi abrir um RSP para ela, vai sair da carga tributária dela, do valor que ela pode colocar. E se ela ganha muito pouco, ela não vai poder colocar muito lá. Mas se o Ronaldo ganha muito, ele pode, no valor dele, na alíquota tributária dele, gerando restituição para ele, fazer no nome dela. Chama Spousal RSP. Então, a gente começa a fazer o planejamento tributário. Beleza. O pessoal já está vendo que por isso que eu falo que é sopa de letrinha, mas é o pessoal começar a ter uma noção e começar a investigar, né? Então, essa outra TFSA aí, que é um negócio que todo mundo que saiu do aeroporto devia abrir uma, e o pessoal não abre. Vamos falar dessa daí, a TFSA, então, account, e tentar esclarecer vantagens desse treco aí. A gente tinha dito que o RSP é referente à minha renda, certo? 18% da minha renda bruta. Então, se eu sou dona de casa e não trabalho, ou se eu trabalho na limpeza ou na construção, só ganho cash e não tenho nenhuma renda que eu declaro, nenhuma renda tributável, eu não tenho direito a colocar nem um centavo no RSP. Mas o Tax Free Savings, ele vai por residência. E o valor que você pode colocar lá é estipulado pelo governo, e todo ano você coloca. Ambas contas, né, vamos supor, a Paula mora no Brasil, tem 9 anos, eu nunca nem sabia da existência de nenhuma dessas duas contas. Todo o valor que você acumulou ao longo desses anos está lá te esperando. Você não perde. Não é que esse 2021 você pode colocar 6 mil. Não colocou, perdeu. Não. 2020 eu podia ter colocado 6 mil, posso só descobrir agora na live do Ronaldo. O que eu faço? Não, esses 6 mil estão te esperando lá, você pode colocar. Qual é a grande vantagem do Tax Free Savings? Vamos lá. Do ponto de vista tributário, é sua renda líquida que você deposita lá para investir. Então, você não vai ter nenhuma restituição no imposto de renda. Da mesma forma que o RSP, tudo que o seu dinheiro crescer lá é livre de tributação. Então, se eu coloquei 10 mil e ele cresceu para 20, eu não tenho que pagar nenhum imposto sobre esses 10 mil. E quando eu for fazer o saque, como eu já paguei imposto de renda no começo, né, era a minha renda líquida, o meu saque ele é livre de qualquer tributação também. Então, super vale a pena fazer uso do Tax Free Savings. Uma outra vantagem do Tax Free Savings vem na parte de, agora você vai me dizer, Ronaldo, como é que se fala isso em inglês? Estate Planning. Uma vez falaram comigo que é planejamento tributário da morte, mas não é exatamente isso.
Sei lá, planejamento. Vamos deixar planejamento de patrimônio para ficar bonitinho. Isso, lá. Mas tem a ver com o nosso falecimento. O Sim. ano que a gente mais paga imposto de renda no Canadá é o ano da morte. Então, contas diferentes, patrimônios diferentes, têm uma tributação diferente quando, né, quando eu bato as botas. E o Tax Free Savings, uma das vantagens dele na hora de fazer o estate planning é que quem você colocou naquela conta como beneficiário vai receber o montante que tiver naquela conta, nada é tributado. Então, muito importante, se vocês já estão no Canadá e abriram Tax Free Savings no banco, que talvez vocês nem tenham noção de que ele está investido em savings account, não está rendendo nada, vocês não entendem que vocês ganham alguns centavos todo mês, certifiquem de quem é o beneficiário nessa conta. A mesma coisa que as pessoas têm que começar a entender, a TFSA é uma caixinha também, né? Lá você pode investir em qualquer coisa, né? Em fundos, em ações, em coisas mais conservadoras. Por isso que se você é bem determinado vai deixar bastante tempo, dá para fazer esse saving crescer bastante e manter o patrimônio na família, né? Realmente você conserva esse patrimônio aí. Sim, é verdade. Uma coisa a prestar atenção, porém, para a galera que gosta de fazer day trade, swing trade, o CRA, né, que é o leão canadense, né, o Canada Revenue Agency, eles pegam. Então, não pense que é para começar a tentar fazer dinheiro. A proposta do Tax Free Savings, quando o governo criou, era para fazer uma complementação à aposentadoria. Eles descobriram que só o RSP não era suficiente, porque ele é vinculado à minha renda. Se eu ganhei salário mínimo a minha vida inteira, eu vou poder colocar muito pouco lá todo ano. Então, eles criaram essa conta em 2009, cada ano eles foram estipulando. Então, se vocês estavam no Canadá desde 2009, eram maiores de 18 anos desde então, hoje vocês podem colocar $75.500 lá. Isso é um bom montante, principalmente para o pessoal que, quando pega o PR, começa a se desvencilhar das coisas realmente do Brasil e trazer o dinheiro. Eu fico chocado que as pessoas trazem e colocam no saving de vez em quando. Eu falo, meu coração parou de funcionar aqui agora. E não precisa nem esperar pegar o PR, né? Não, eu sei, é que eu digo, você já pode colocar. É muito alto, né? Sim, e às vezes você trazendo dinheiro aos poucos do Brasil, você faz uma melhor gestão do risco, porque o câmbio no Brasil é uma coisa que a gente... Bom, na verdade, qualquer investimento, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, se vai estar em baixa ou em alta, mas quando a gente começa a fazer por partes e por porções, vamos supor, eu vou trazer, peguei meu patrimônio inteiro, que eu tenho a intenção de trazer para o Canadá, dividir, e toda vez eu vou trazer 10%. E quando sobrar X, eu trago de uma vez. Ou eu dividi em 10 partes iguais, e todo mês, toda quinzena, todo ano, com a assiduidade que a pessoa decidir, dependendo do objetivo dela também, você traz, porque aí você não pega uma cotação única do dólar para trazer aquele montante. Então, a gente consegue fazer uma melhor gestão do risco. A cotação do dólar no Brasil é fácil, é sempre pior. Você não precisa de bola gritar. Cada dia lá é uma loucura. Sim, e eu tenho clientes que em 2019 falaram comigo, não, o dólar está mais de 2 para 1, não está muito alto, não vou trazer. Aí hoje fala comigo, eu devia ter te escutado. Eu tenho um amigo que ele estava com um down payment da casa, já lá no Brasil, tudo certinho, o dólar super baixo naquela época, que estava tudo legal, aparentemente. Ele falou, não, acho que eu vou investir. Aí ele colocou lá no fundo, sei lá, um CDB que ele colocou. E agora ele falou, se eu trouxer agora, eu perco metade. Não dá. Aí, sim, mas se ele trouxer amanhã, talvez ele perde 2/3. Não adianta, é sangramento. Tem que fazer parar de sangrar e depois você se preocupa em melhorar. Enfim, falando nesse negócio de conservar dinheiro aí também, tem muita gente que eu trabalho com imigração que acaba, naturalmente, pelo processo de imigração deles, abrindo empresa aqui. E criou um pouco da cultura. Eu acho que a cultura, eu não sei se os benefícios dá certo ou não, mas eu queria que você comentasse um pouco. Vale a pena abrir uma empresa para gerenciar essa finança toda? Porque, para quem não está acostumado, aqui no Brasil, aqui no Canadá, você abre uma empresa rapidamente e, tecnicamente, você pode ter despesa, né? Sei lá, um contador me ajudou a fazer uma coisa, um encanador outra. As pessoas colocam, né, guardados os devidos exageros, algumas despesas. E criou uma cultura que, pelo menos com os brasileiros que eu tenho conversado, não, você tem que chegar no Canadá, abre uma corp. Todo mundo quer abrir uma corp, abre uma corp.
É esse o caminho? Você acha que tem que ter alguma ressalva aí, algum cuidado? Então, vamos lá. A corporation é uma das formas de abrir uma empresa no Canadá, né? Você pode abrir uma sole proprietorship, que seria um profissional autônomo. Não existe diferença entre você e a empresa, vai tudo pelo seu SIN number, né? Como se fosse o seu CPF. Você pode abrir uma sociedade, vamos supor, o Ronaldo e eu abrimos uma empresa, metade, continua indo no SIN number dele e no meu. Ou a gente vai abrir uma corporação, então agora ela é uma entidade fiscal separada. Então, vantagens, e aí já não tem muito a ver com o trabalho dos investimentos, mas a minha abordagem holística, então eu acho que é uma coisa muito relevante. É aquela palavrinha mágica que existe no Canadá, que é liability. Né? É a sua responsabilidade, vamos dizer. Então, quando a empresa é uma entidade separada, eu não necessariamente deixo a minha casa, o meu carro, a minha conta no banco vulnerável a pagar um prejuízo da minha empresa. Que não é uma coisa rara acontecendo. Acontece toda hora, mas, infelizmente, aqui no Canadá não é difícil uma pessoa, um cliente ou alguém decidir te processar. Né? Se eu sou encanador e a pessoa me chamou e eu fiz tudo que eu tinha que fazer, estava tudo certinho, mas a pessoa encasquetou que foi minha culpa, que ela vai ter que trocar todo o piso de madeira da casa dela. Mesmo eu tendo chegado lá rapidinho e eu não tenha sido responsável da instalação inicial. Então, dependendo de que casa é essa, qual é o montante do prejuízo, se eu tinha o seguro apropriado para me cobrir nisso ou não, eu vou ter que sair do bolso. Então, a corporation, ela te protege, ela protege o seu patrimônio pessoal. Aí, quando a gente começa a olhar, então, em tributação. A corporation, ao contrário do Brasil, aqui uma pessoa física paga mais imposto do que uma empresa. Né? Aqui no Canadá, eu como pessoa física, quanto mais o meu salário aumenta, maior a minha carga tributária. Eu vou subir, a minha alíquota tributária sobe. Já uma empresa, uma corporation, eu tenho 12,5 fixo, independente de quando a empresa fatura. Então, para começar, a carga tributária da empresa é bem menor. Segundo, que a gente começa. Como corporation, a gente tem milhares de investimentos que são mais interessantes, que eles vão pagar somente em ganhos capitais, em dividendos. O governo permite você ter 50 mil de renda passiva, que ela é livre de qualquer tributação. Então, quando eu tenho clientes que têm corporation, a gente fala, ok, peraí, vamos olhar então como é que a gente vai fazer a gestão desse patrimônio, porque agora a gente consegue fazer muito mais coisas. Porque agora a gente consegue trabalhar com seus investimentos a nível pessoal, mas a nível corporativo também. E tem muitas vantagens corporativas para a gente investir no Canadá. Tem que tomar o cuidado, né, e consultar um advogado para não sair fazendo maluquice, abrir a empresa corp com essa única finalidade. Tem que balancear um pouco as coisas, mas então vale a pena ser estudado, né? Sim, na parte de investimentos tem muitas coisas que a gente pode fazer com uma corporation, até mesmo para o seu RSP pessoal, a gente pode ser uma contribuição da empresa, do mesmo jeito que hoje eu sou funcionária do Ronaldo, digamos, e ele contribui para mim, se eu abro a minha própria empresa, eu posso exigir que a empresa contribui para o meu RSP, para o meu marido, se eu tenho um filho que é adolescente ou já maior de idade, trabalha na empresa também, full-time, part-time, eu posso decidir que também a empresa vai contribuir, e aí isso também sai da folha de pagamento da empresa, então eu começo a diminuir a tributação da empresa, porque eu começo a gerar mais despesas. Todo mundo feliz. Empresa é uma beleza. Então, mas aí o que a gente tem que levar em consideração? E aí o contador vai ser a melhor pessoa a dar assessoria. Em todo caso, faz sentido abrir uma corporation? Não. Toda a parte de prestação de contas para o governo é bem mais complexa de uma corporation do que se eu e a empresa somos a mesma coisa, se eu sou um profissional liberal. Por quê? Para começar, se eu sou autônoma, o SIN number da empresa é o mesmo que o meu, o dinheiro é meu, eu pego, eu tiro quando eu quiser, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Na corporation, eu tenho que decidir, ok, por que eu estou pegando esse dinheiro, como que eu estou pegando esse dinheiro, para eu não gerar uma carga tributária indevida. A segunda questão é que eu, como pessoa física, declaro um imposto de renda uma vez por ano. Já a corporation, não, tem que declarar mais vezes. Mesmo se eu tive 0 de renda, eu mesmo assim tenho que declarar. O custo do contador, para você, como dono de uma corporation, é maior do que se você for fazer a sua declaração como pessoa física. Então, se eu vou abrir uma corporation para ter um revenue, uma renda de $30 mil, não vale a pena. Não. Porque eu falo, tem que balancear e fazer as escolhas, mas
quando começa a faltar opções de investimento, talvez a Corpus seja o caminho. Deixa eu te perguntar, tem duas... Você ia falar mais uma? Pode falar. Eu ia falar sobre investimentos no mercado imobiliário através de uma corporation. Muita gente que vem do Brasil... Então, se eu comprar o imóvel no meu nome, e vamos supor que esse imóvel hoje me gera $10 mil de renda por ano, e eu já ganho 100 mil trabalhando para o Ronaldo, então agora eu vou pagar o imposto de renda sobre 110 mil. Também, quando eu morrer, eu vou ter que liquidar esse investimento, seja vendendo ou não vendendo, mas eu tenho que pagar a minha parte, né? A tributação tem que ser paga. Mas se a corporation é dona dos investimentos, o meu plano é de ter 5 imóveis e depois viver da renda disso, dentro de uma corporation faz muito mais sentido do ponto de vista tributário. Porque você não só paga 12,5% sobre, né, todos esses aluguéis, em vez de pagar aí 20, 30, 50, 20 não, mas 30, 50%, né, de imposto sobre a renda dos aluguéis, como pessoa física, mas também você pode simplesmente, né, tem o transition planning, que você passa esse patrimônio para os seus filhos, ou para o primo, para o irmão, para quem quer que você queira deixar essa empresa, sem precisar vender nada. Então, tem todo um legacy planning que faz mais sentido, e a gente pode ir postergando, geração após geração, essa carga tributária para o governo. É muito legal. A parte de imóveis é outra, dá outra palestra, que tem muita coisa bacana que dá para fazer, mas é só para o pessoal ter a noção de onde a gente vai. Tem duas perguntas aqui, se eu não pulei nenhuma. O Miguel está perguntando, no Brasil tem aqueles fundos garantidos, não sei se é exatamente esse o termo, mas que garantem um certo rendimento anual no matter what, né? Então, existe algum aqui no Canadá que você faz um investimento X, pelo menos, vai ter um mínimo, mas existe uma renda garantida, eles vão te garantir esse valor anual, alguma coisa assim? Sim. Qual é o nome de quem perguntou? Miguel. Então, nós temos 2 tipos. Na verdade, 3. Então, o primeiro é o famoso GIC, que o pessoal que hoje está aposentado acha que é a melhor coisa do mundo, e era quando eles eram jovens, porque nos anos 80 os juros no mercado do Canadá eram enormes, muito altos, inflação alta. Então, o GIC, você, né? Ronaldo tem um banco e eu quero comprar um GIC do Ronaldo. Eu falo, Ronaldo, eu tenho aqui $5 mil. Aí ele fala, se você deixar esse dinheiro trancado por 90 dias, eu te dou X de juros, e no final dos 90 dias você recebe, né, o valor inicial garantido. Ou ele vai falar, não, você pode fechar por 1 ano, juros garantidos, 5 anos. Então, tem GICs de várias durações, anos ou meses, que eu posso trancar o meu dinheiro. E aí, o meu principal que eu apliquei está garantido, e eu tenho aquele juros pré-fixado garantido. Então, de renda fixa no Canadá, a gente tem 2 categorias, pré-fixada e pós-fixada. Então, a gente está trabalhando agora com a pré-fixada. Então, o GIC é uma. A vantagem dele, você sabe exatamente quando é que você pega o seu dinheiro de volta e qual juros você vai pegar naquele período. Desvantagem, você perder a liquidez, que o dinheiro está trancado lá. Se você passar um aperto, esquece, né? Um outro investimento se chama bonds. Então, vamos supor, o Ronaldo está ampliando a Excel, ele não quer sócio, ele não quer vender ações para poder atrair capital, então ele vende bonds, ele vende títulos. E aí, então, novamente, é um depósito. O Ronaldo fala, Paula, se você deixar $5 mil por 5 anos, eu te dou 2% de juros por ano, todo ano. No final dos 5 anos, você recebe os seus 5 mil e nesse período você recebeu. Aí as pessoas falam, mas isso não era o GIC? Qual a diferença entre os dois, então? É que os bonds você pode vender como se fossem ações. Então, se o Ronaldo hoje emitiu um bond de 2% ao ano, e aí passou 3 meses, e os juros do mercado subiu, e os novos bonds que ele está emitindo agora estão oferecendo 4%, se eu quiser vender o meu bond, eu vou vender ele por um preço mais baixo do que o que eu comprei. Se for o contrário, quando o Ronaldo emitiu aquele bond para mim, ele me garantiu 4% ao ano, e hoje os juros no mercado estão mais baixo, os novos bonds que o Ronaldo está emitindo estão pagando só 2%, eu consigo vender o meu bond com valor acima do que eu comprei. Porque eu estou garantindo para você que se você pega esse meu, né, chama cupom, se você pega o meu cupom, você vai conseguir um juros bem melhor. Então, mas se o meu propósito era comprar e ficar com ele pelos meus 5 anos e só recolher os juros, então eu não perco nem ganho. Então, o meu principal está garantido e eu tenho aqueles juros garantidos. E tem alguns fundos, que são fundos multimercados, no Canadá, alguns poucos, mas existem, que também vão falar, você investe seu dinheiro, o valor é pré-fixado,
você vai receber um valor muito baixo de juros, mas ainda assim bem melhor do que um savings account no banco. E a vantagem dele é que, como bonds, você tem liquidez. Você pode tirar o seu dinheiro do fundo quando você quiser. Diferente do bond, é que eles não vão ser impactados pelos juros no mercado. Você não vai... Se você colocou 5 mil lá, você retira 5 mil mais um pouquinho de juros que você recebeu nesse meio tempo. Você não vende por menos ou por mais a cota daquele fundo. Show. Respondeu? Tem outra... Acho que ele me corrigiu aqui, que eu apertei alguma coisa errada, mas eu já volto na pergunta dele para não perder a outra aqui. Aguenta aí, Miguel. A Lilian está falando aqui o seguinte, ela tem um investimento no TD que não está satisfeita lá, e pelo que eu entendi, ela tem... Para fazer sentido, para ter um patrimônio, um rendimento melhor, o investimento mínimo seria 100 mil. Aí a pergunta é, tem como reverter essa aplicação com a metade do valor? Ou seja, provavelmente pelo que eu entendi, alguma coisa que renda bem, mas com um investimento de 50 mil, alguma coisa assim? Eu acho que é isso que ela quis perguntar aqui. Eu vou responder, Lilian, se não foi exatamente o que você queria, pergunte de novo. Corrige, porque o Ronaldo pergunta de novo. Então, vamos lá. Rentabilidade de investimentos no Canadá depende do investimento que você escolheu. Se você colocou 100% renda variável e o mercado está bom, você vai ganhar 20%, 30%, 40% às vezes, né, alguns fundos ou, de repente, ações. Se eu coloquei tudo em renda fixa pré-fixada, isso não vai render muito. Vai render só o que eu já sei que vai render. Para você investir no Canadá, você pode entrar com um montante tão baixo quanto $25 por mês. Se o banco fala ter no mínimo 100 mil, é porque o TD está falando, ok, para eu te oferecer uma maior variedade de investimentos, eu preciso que você seja um cliente com patrimônio maior. Eu não quero gastar o meu tempo e os meus recursos do meu pessoal com clientes que têm menos. E 100 mil eu diria que é um valor muito legal, porque para você ter o atendimento que nos bancos que você tem comigo, e a mesma opção de investimentos, ou seja, ações, ETFs, fundos, bonds, GICs, né, tudo que tem no mercado, geralmente os bancos exigem que você tenha $750 mil para cima. Essa não é a proposta da Edward Jones. A proposta da Edward Jones é planejamento financeiro e oportunidades para todos. Então, não existe um mínimo que eu preciso para poder começar. Nos bancos, sim. Então, se eu trabalho a nível de agência com os bancos, eles vão provavelmente só me dar GICs e fundos. E aí, se eu quiser passar para o broker side, porque eles também têm a corretora do banco, da mesma forma como eu sou uma corretora, só que aí eles falam, ok, para você passar para a parte da corretora do banco e começar com as ações e tudo, e ter um financial advisor que vai fazer o planejamento tributário e tudo, eles falam, você tem que ter de 750 mil para cima. E não vai ser ninguém legal. Eu não sei exatamente o que ofereceu. E não vai ser ninguém legal que nem a Paola te atendendo. Deixa eu tentar corrigir aqui. O Miguel falou que eu entendi errado aí a pergunta, mas está escrito assim, eu vou ler do jeito que está aqui para não errar. Fundo garantidor é contra a quebra do banco gestor de seus investimentos. Eu estou imaginando que ele está falando mais de liability aqui. Se o banco quebrou, sumiu, o seu dinheiro ainda está preservado. A gente tem essa segurança aqui? Tem um CIDC? Tem, $100 mil. Quanto que seria? $100 mil é a garantia. $100 mil. Que os bancos dão. E existe alguma outra maneira de garantir mais ou não? Isso depende do... Não, mas deixa eu falar uma coisa. Poucos países no mundo têm os bancos tão fortes e a estrutura dos bancos tão monopolizadas como o Canadá. Que é um grande muito pouca diferença de atendimento, de taxa, de preço que você vai ter nos bancos. Vai ser realmente se, por exemplo, quando eu era cliente do TD, eu era cliente do TD porque ele abria 7 dias por dia, por semana, e as agências ficavam abertas até a tarde da noite. Quando eu cheguei no Canadá, eu abri conta no Scotiabank, porque tantas agências, eu cheguei em Montreal, tantas agências tinham pessoas que falavam português. Então, assim, vai ser mais assim, eu gosto mais desse banco, a parte do atendimento que vai mais ditar que banco você vai trabalhar. Mas... Banco aqui é muito ruim, meu povo. Banco é ruim, muito ruim, de atendimento, de qualidade de serviço. Estou nem falando isso que a Paula está aqui, quem me conhece já sabe, o meu banco é tudo muito mal de atendimento aqui. Mas vamos lá. Tem uma outra opção ao banco, que são os credit unions. Eles são bons. Mas
Calma aí que a gente chega lá, porque o povo tá enchendo, você tá muito famosa, Paulo. O pessoal tá cheio de perguntas, que a minha dislexia não tá com ele. Vamos lá, o Márcio tá dizendo um cenário aqui onde eu vou com vice estudante, a esposa vai estar eu vou usar o termo que está aqui, eu não sei se é esse, mas recém-parida, então nada de trabalho por enquanto. Qual indicação de investimento seria melhor para manter um dinheiro rendendo separado para quando estiver algum imprevisto? Ou seja, fazer um emergency fund aí, enquanto só ele vai estar estudando, trabalhando meio período, a esposa não vai poder trabalhar. Como que preserva, pelo menos, esse dinheiro aí? Então, aí vai depender de qual liquidez que a gente quer ter, de qual risco a gente está exposto. Uma das opções, que com certeza não é das melhores, é o savings account no banco. Vantagens, você ali com seu mouse transfere para sua conta corrente quando você precisar. Desvantagem, você não ganha nada ali. 0,05% ao ano. Né? Então, tem a praticidade de você poder transferir para sua conta corrente toda hora, quando você quiser, no meio da noite, né? Enfim, mas rendimento ali, nada. Então, você não está rendendo, você não está nem protegendo da inflação, que está aí um pouquinho mais de 2%. Se você ganha 0,05% ao ano, você já perdeu seu poder de compra. Então, mas continua sendo uma opção. A outra opção seria, então, investir em renda fixa pré-fixada, e a gente pode, com liquidez ou sem liquidez, vai dependendo do montante e é personalizado, né? Então, vamos supor, 5 mil eu quero deixar disponível de imediato, mas outros 10 mil a gente pode fechar por 30 dias, e mais 20 mil a gente pode fechar por um ano, ou a gente não quer fechar nada, então a gente pode usar um fundo multimercado de renda fixa pré-fixada. Então, tem várias opções. Para quem já está no Canadá, já tem um histórico de crédito, então a minha recomendação é: não deixe o seu dinheiro parado para ser fundo de emergência, porque a emergência pode vir amanhã, pode vir daqui a 10 anos ou pode nunca vir. Aí você vai deixar 20 mil, digamos, parado por 30 anos, 20 anos, ou assim. Mas se você tem um histórico de crédito no Canadá, então você pode pegar uma linha de crédito no banco, ou você tem o seu cartão de crédito. Ah, Paulo, eu tenho um cartão de crédito de $15 mil, o meu limite. Ok. $15 mil cobriria uma eventual emergência? Sim, ok. Então, invista o seu dinheiro. Parte dele vai ser um investimento bem conservador, porque vai ser referente ao seu fundo de emergência. Teve uma emergência? Paga com cartão, telefona para o seu consultor financeiro e fala: eu preciso de X de volta na minha conta. Você vai lá e paga seu cartão em menos de uma semana, para você não deixar o dinheiro parado completamente. Right. A Lília está falando se ela abrir uma corp com um sócio canadense e eu sem PR, isso seria possível por questões tributárias? Sim, cada um vai ser a empresa vai ser tributada como uma entidade jurídica, imagino, sabe? Então não vai ter uma. E aí os donos da corporation, eles vão receber ou dividendos ou um salário da empresa, dependendo da estrutura que vocês decidiram ser remunerados, né, através da empresa. Uhum. Porque a empresa vai ser remunerada de uma maneira independente da composição societária, e aí o que a pessoa tirar de salário é o dividendos, né? Aí tem uma pergunta de $1 milhão aqui. Pô, tem um monte de pergunta aqui, está muito famoso agora. Perguntando: dá para viver de dividendos no Brasil? Eu não sei se dividendos em ações ou não, porque a pergunta só está assim: dividendos, dependendo do dividendos estão sendo gerados no Canadá ou estão sendo gerados no Brasil? Não tem mais detalhes aqui, então, por favor, vai ter que elaborar para a gente um pouco aí. O Paulo está falando: ferramenta como Wealthsimple e o Questrade são boas alternativas? Eu já posso te dizer que não, que eu usei, mas eu vou deixar ela falar e deixa ela falar aí, porque eu sou biased. Mas, enfim, o Wealthsimple, que é aqueles robozinhos, né, automático, empresa sólida e tal até, mas, enfim. Seus comentários, por favor, sobre essa possibilidade. Então, vamos lá. Tem vantagens e desvantagens em cada abordagem. A galera que gosta de do it yourself pode ali, num clicar de mouse, comprar e vender o que quiser. Em questão de custo de corretagem, de compra e venda, essas plataformas online são muito eficientes na parte de custo. Mas quando você trabalha com um profissional, você não paga somente aquela corretagem, ela não vem somente referente à compra e venda. Ela vem ao planejamento tributário, ela vem a todo um planejamento personalizado. Então, o que ficaria faltando nessas plataformas? O robô vai fazer 1000 vezes mais rápido do que eu
a descoberta de qual é o melhor ponto para comprar, né? Os algoritmos, eles vão trabalhar muito mais rápido, o computador é muito mais rápido do que o meu cérebro, ponto final. Mas o computador não vai perguntar para você quanto que você ganha hoje, se é melhor colocar esse dinheiro no tax-free savings, se é melhor colocar esse dinheiro no RSP. O computador não vai te falar, por exemplo, que ações americanas melhor não estarem no tax-free savings, porque o tax-free savings não é reconhecido como tax-free nos Estados Unidos, e você pode ter uma carga tributária maior. Então, tem várias questões que ficam faltando ali. Mas se tudo que você procura é compra e venda com custo baixo, sem nenhum planejamento, nem fiscal, nem um planejamento de aposentadoria, sim, acaba sendo uma boa opção. Mas, por exemplo, se você falar, eu estou comprando essas ações aqui pela Questrade ou pelo Wealthsimple, e o meu objetivo é usar esse dinheiro para aposentadoria. Essa plataforma não vai te falar se o que você está colocando todo mês é suficiente, qual vai ser a sua renda projetada durante essa aposentadoria. Se você aposentar aos 60 anos, você espera uma renda X. Se você aposentar aos 65, espera uma renda X. Não vai levar em conta fontes de renda do governo, né, o CPP, que seria parecido com o INSS, ou do Old Age Security. Então, tudo isso não entra no planejamento. Você tem ali só uma plataforma de compra e venda de investimentos. Deixa eu complementar um pouquinho nessa parte do Wealthsimple aí, que eu gosto dessa parte aí de investigações, mas antes de falar a minha experiência com esse negócio, talvez ajude um pouco quem está pensando. O Wealthsimple é bom para você começar. Então, por exemplo, eu tenho umas análises meio malucas aqui que eu falei, tem que comprar a BlackBerry, tem que comprar a BlackBerry. Você compra lá $2.000 de BlackBerry, passei 3 meses e aumentou 200% lá, porque nem a BlackBerry sabia. Eles deram um comunicado, não sabia por que aumentaram. Então, você pega umas mosca branca, você pega umas coisas diferentes e tal, mas você tem um risco muito alto também, né? Você está colocando um dinheiro ali, que no outro dia eu comprei umas ações de brinquedo aqui, até esqueci o nome dele, News lá, e caiu 800% porque o babaca do dono, da chefe, falou não sei o que e mudou tudo. Então, o risco é extremamente alto, mas é para você começar. Bom, você não vai começar com 50 mil, com 60 mil, que é um valor, vou começar com 2 mil, 3 mil. Começa ali, faz um pé de meia. Quando você chegar, um threshold que eu acho saudável, que é 5 mil pelo menos, já vale a pena você transferir e deixar isso ser cuidado por um expert. Por vários motivos. Uma coisa que as pessoas não entendem às vezes a Paula, ela não vai, eu não estou falando isso só para promover a Paula, mas para o pessoal entender. A Paula, ela não vai te cobrar um assessment fee para conversar com você, entender e começar um planejamento. Então, a Paula é long game, ela vai te explicar uma série de coisas, vocês vão investindo junto em algumas coisas, vão falando algumas coisas, enfim, é uma parceria bem de longo prazo mesmo, sabe? É como imigração, você começa, mas você vai desenhando, as coisas vão mudando, você não tinha criança, agora você tem, então você vai mudando. E tem inputs que são muito valiosos, como esse que ela deu, que as pessoas não percebem. Você pode comprar a NVIDIA, que subiu 2.700%, mas ela vai ser taxada como imposto, e você estava achando que porque estava dentro da TFSI não vai. Então, tem coisa que o Wealthsimple não vai te falar, porque também eles têm o black deles lá, que só quando você faz investimento maior é que vai ter um financial advisor. Então, é bom para você sentir o mercado, começar a mexer, e se você gosta disso e tal, mas como planejamento de longo prazo, eu acho extremamente ineficiente. Eu não faria isso por um período muito prolongado, não. Tem pergunta aqui, day trade vale a pena no Canadá? É possível? Vale a pena não. É possível fazer day trade aqui no Canadá? Acredito que sim, mas você vai usar uma ferramenta cara aqui, né? Porque no Brasil as ferramentas são mais baratinhas. Aqui, mesmo que o S-Trade, que é mais baratinho, não é muito barato você fazer um order. Você vai comprar uma ação, às vezes, de $2, vai pagar 9 de order, né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que o mercado é parecido, daria para fazer. Deixa eu ver quem mais tem de pergunta aqui. Rapidamente, a Estela. Vale a pena enviar mensalmente um valor para o Brasil, já que o Brasil tem rendimento melhor? Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque se eu falar, o pessoal vai chamar que eu sou xiita. Eu não mando nada para o Brasil. O Brasil é peste, meu povo. Mas, enfim, a Paola, ela é expert, deixa ela falar aí, porque ela tem outras opiniões, com certeza. Então, vamos lá. A gente tem várias considerações, né? A primeira é emocional. Para que eu estou mandando esse dinheiro para o Brasil? É porque eu me sinto segura
sabendo que Deus me livre alguma coisa acontecer na minha vida, o Brasil é minha pátria. Para mim é importante, o Brasil é minha pátria, é minha casa, eu quero, para mim é muito bom saber que se alguma coisa acontecer comigo, eu tenho esse dinheirinho lá para me respaldar. Então, é uma decisão emocional. É muito bom a gente cuidar das emoções, porque saúde não tem preço. Mesmo que não seja financeiramente a decisão mais adequada. Ou se o meu plano é de ter um dinheirinho lá, porque eu pretendo ir de viagem todo ano, uma vez a cada 2 anos, e eu quero que o dinheiro já esteja lá. Também pode ser uma opção, não seria a melhor opção, porque se você manter o dinheiro em dólar canadense, a tendência do dólar é sempre aumentar. Para que você vai já mandar na cotação de hoje, se a gente sabe que talvez ano que vem a cotação vai estar bem mais alta e você chega com mais reais ainda? Não. Esse é o ponto de vista emocional. Quando a gente pensa do ponto de vista de planejamento financeiro, a gente pensa em retorno. Quando a gente faz uma diversificação de uma carteira de investimentos, a gente tem 2 propósitos. Uma é tentar alcançar o maior retorno, e a outra, muito importante, é fazer uma boa gestão do risco. Então, quando a gente tem uma estrutura de diversificação, e todos os perfis têm aí algumas categorias, e vai ter um percentual baseado no seu perfil de quanto a gente quer colocar em investimentos agressivos. O que é categorizado como investimento agressivo? Então, seriam commodities e mercados emergentes. O Brasil é um mercado emergente. Então, se você quer mandar dinheiro para o Brasil, tudo bem. O meu trabalho seria dizer, eu só preciso que você esteja ciente que você está colocando X% do seu patrimônio em investimento de alto risco. A segunda questão é o risco do câmbio, né? Se você tem um investimento aqui no Canadá que gera 10%, 15% em média ao ano, para que você quer mandar para o Brasil, perder para o câmbio, a economia é instável e tudo mais? Se o seu motivo é emocional, ou, na verdade, estou respaldando um familiar, alguma coisa assim, financeiramente, aí já são outros 500, mas do ponto de vista financeiramente, né, unicamente falando do ponto de vista de investimentos, não faz muito sentido. Mas a gente nem sempre faz só o que faz sentido, né? Se é dono de casa, também nem sempre faz sentido. Mesmo assim, a gente compra a nossa casa, e a gente gasta, e a gente paga IPTU, e a gente gasta com reforma. Essa é uma decisão que eu não sei. Quando eu chegar lá no céu, eu falar, Deus, não faz sentido para mim a gente comprar a casa, mas a gente não comprar a casa, a gente não dorme direito, porque a gente acha que não tem casa, mas financeiramente não faz sentido. Tudo tem seus prós e contras. Yeah. Ou compra o carro novinho e deixa no driver tomando neve. Ai, Deus. Mas, enfim. A casa eu diria que é um investimento melhor do que o carro. Olha, não, o carro aqui é só para perder dinheiro. Comprou, pegou a chave, já vale 15% menos, você nem saiu ainda do estacionamento da concessionária. E eu que comprei o meu e 20 dias depois que eu fui um acidente na raia, o bichinho caiu, o valor dele ficou quase assim, 0. Lindo, então, né? Lá. 20 dias. Dica de seguro. Quando você faz os seguros, muitas seguradoras, quando você compra um carro novo, elas vão te oferecer um rider, que é um adendo que você faz na pólice que protege o carro contra depreciação, para você não passar pelo mesmo que aconteceu. Porque o seguro vai te dar perda total, mas o valor dele no mercado já vale aí 15%, 10% menos no dia seguinte. Exato. Então, por um valor muito baixo, vocês podem pedir para adicionar isso no seguro do carro de vocês. Fica a dica. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, eu tenho que acabar, senão a gente vai deixar a coisa daqui até 10 da noite. Vamos lá. Tem uma pergunta da Daniela que eu acho que é bem pertinente, que ela, esse era o meu racional também quando eu cheguei no Canadá, eu falei, quando eu tiver dinheiro eu vou falar com o Financial Advisor. Na verdade, o Financial Advisor é que vai me ajudar a ter dinheiro. Mas ela está falando assim, Paula, você tem clientes que querem iniciar um planejamento financeiro do zero aqui do Canadá? Não tem nada planejado, vai começar e você é a pessoa para falar, certo? Sim. Right. Isso eu digo assim, só não começa a investir no Canadá quem realmente não quer, porque você pode começar com $25 por mês, se você quiser. Isso dá o quê? E exato, as pessoas não percebem o potencial que tem isso no longo prazo aqui. O país é mais estável, tem uma série de coisas. O Arthur, ele está perguntando o contrário. Ele tem uma renda no Brasil, vale a pena trazer mensalmente para cá? Acho que cai mais ou menos naquela categoria das razões lá, mas você acha que vale a pena? Ele está falando de tributação, na verdade, eu não sei se ele deve ter alguma renda já estabelecida lá, e para fins de tributação ainda vale a pena ele trazer aqui para o Canadá? Então, aí a gente tem que, né, eu trabalho com contador, a gente então vai começar a montar um time para poder dar assistência. Você tem essa renda, você quer trazer para cá, você já deu saída definitiva ou não?
de onde vem essa renda? No Canadá, você é tributado de forma diferente, dependendo da fonte de renda. Então, é nessa hora que eu sento né, ou com o seu contador, se você já tem um, ou eu recomendo algum, ou qualquer um que você trouxer, e eu me disponibilizo a trabalhar em equipe, para a gente, então, analisar o seu caso específico e como a gente consegue fazer um planejamento tributário e fazer essa transição, né, de um planejamento mais holístico. O contador que eu gosto, que ele é o meu contador também, ele era contador no Brasil, ele continua sendo contador no Brasil, então ele tem clientes que nunca vieram para o Canadá, que ele continua trabalhando lá, e ele tem clientes que vieram para o Canadá e continuam tendo um patrimônio lá. Então ele tem uma abordagem mais holística, ele tem um conhecimento de ambos os países. E quem tiver interesse, depois é só entrar em contato ou comigo ou com o Ronaldo, a gente faz o contato. O nome dele já que ele merece, que ele é gente boa, é o Edgar, que... O Edgar tem muito mais do que só know-how, entendeu? Eu, como dono de empresa, vou te falar, já tive contador e contadores, tem muito mais que know-how. Tem a empatia, tem a dedicação, você vê que a pessoa está trabalhando em favor do seu crescimento financeiro, tem uma série de coisas. Então, com certeza, vale demais da conta falar com ele, porque, assim, gente boa, além de expert, ele é gente boa demais. Meu povo, tem mais uma pergunta. Deixa eu ver. Pergunta do Márcio. O melhor para iniciante é investir no fundo de investimento multimercado? Quem define melhor o que é o iniciante, mas o que você então, vamos lá. Qual é a vantagem do investimento multimercado? Vamos supor que o meu perfil é 50% renda fixa e 50% renda variável. Eu peguei um fundo que já tem essa alocação. Vantagens, eu tenho exposição a milhares de empresas dentro desse fundo. Tem um profissional que cuida e faz a gestão para mim, então eu não preciso perguntar, eu preciso vender, comprar, nada, né? O meu dinheiro está lá investido, tem um profissional fazendo a gestão. Tem um custo disso, o fund manager, né, o gestor do fundo, ele não trabalha de graça. Então, a vantagem seria a diversificação. Com pouco dinheiro, eu consigo ser dona e ter exposição a várias empresas, tanto na parte de renda fixa quanto na parte de renda variável. Essa é a única opção? Não. Eu posso decidir que com pouco dinheiro, ou que com muito dinheiro, independente, eu quero começar, eu quero montar a minha própria carteira de investimentos. Eu quero começar, vou comprar 10 mil, os meus primeiros 10 mil a gente vai investir no setor de tecnologia, os meus próximos 10 mil a gente vai investir em healthcare, aí os meus próximos 10 mil a gente vai investir em telecom. Ou a gente vê os meus 10 mil que eu vou investir, eu vou colocar 5 mil no fundo, 5 mil para uma ação para a indústria de telecom. Aí eu tenho mais 10 mil, agora a gente vai colocar mais 5 mil ou no mesmo fundo ou em outro fundo, e agora a gente vai investir em empresas de healthcare. Então, assim, vários caminhos levam a Roma. O meu trabalho é conhecer você a nível pessoal para decidir o que faz mais sentido. Eu tenho clientes que não estão nem aí para ações, eles não têm aquele fiozinho na barriga e ficam acompanhando as ações, eles só querem botar o dinheiro no fundo, esquece que vai fazer dinheiro e pronto. Tem a galera que gosta de acompanhar, que gosta de conversar com os amigos no churrasco, quando a neve derrete. Perder dinheiro. Então, não é tamanho único. Tem o que funciona para você. É curto prazo, é longo prazo? Qual é o objetivo? É isso que eu acho bem bacana. Gente, se eu pulei alguma pergunta aqui e se tem mais alguma outra coisa que eu não vi, a gente vai olhar depois, a gente sempre olha tudo direitinho e manda nos e-mails. Paula, como que o pessoal faz para te achar, se eles quiserem, a maneira mais fácil? Cara, pode perguntar para a gente manda o contato também, mas qual que é o lugar mais fácil deles te acharem aí? Telefone, pode telefonar, 905-808-4573, ou um e-mail também, bem rápido, paola.wortman@edwardjones.com. Aí depois o Ronaldo disponibiliza para quem tiver interesse, mas praticamente tem a minha página no Facebook também, se alguém interessar, mas... A gente espalha, na hora que compartilhar os vídeos também, a gente vai colocar sempre os links e tal. Paula, agradeço demais o tempo, espero que o pessoal tenha absorvido bastante do que a gente falou, tem muita coisa bacana aqui, eu sei que também é muita novidade para muita gente, espero que eles confiem o suficiente para falar contigo aí, que eu acho que eles vão ter surpresas muito positivas, como a gente teve até hoje, e espero que a gente volte aí outro dia falando de qualquer outra coisa, que é muito barato falar desses negócios todos de investimento, de possibilidades, maximizar a vida desse povo que está vindo aqui para essa terra tão bacana aqui. Sim, é um prazer
Ronaldo, participar, agregar valor aí ao trabalho maravilhoso que você faz com a nossa comunidade, ajudando pessoas a realizarem o sonho delas, né, de virem para o Canadá. É mais fácil do que parece, gente, tanto para a galera que gosta de fazer sozinha, quanto para o pessoal que gosta de trabalhar com um profissional. Não é complicado, realmente, né, tem várias opções para todos os gostos e bolsos, montantes grandes ou pequenos que vocês queiram começar. E muito obrigada pelo convite, Ronaldo, por estar aqui, poder dividir um pouquinho de conhecimento. Show. Eu agradeço a todo mundo também. A gente volta a se falar, meu povo. Press on. E qualquer coisa, manda contato para nós aí. Paula, até mais. Obrigado, viu? Até breve. Tchau. Tchau.